as pessoas elas tendem a tratar as redes sociais dela, a maioria dela dos empreendedores, como um balcão de anúncio, como um panfleto. E o seguidor, ele se conecta com pessoas, não é com a empresa, não é com o produto. Então você precisa vender sem falar que você está vendendo, certo? Então a gente vai gravar um vídeo engraçado. Sempre no fundo desse vídeo está aparecendo a marca, a gente está mostrando os produtos que a gente trabalha, mostrando a condição de pagamento que a gente tem, e isso gera uma venda indireta. Então eu estou vendendo sem falar que eu estou vendendo. Você gera, na verdade, um despertar de um interesse, né? Exatamente. Do que eu quero algo, ele está falando de algo, eu quero, mas ele não me falou 100% no vídeo. O que eu vou fazer? Vou buscar, vou tentar achar aqui em algum lugar o que ele Vamos dizer, eu chego e eu vou fazer um vídeo com essa caneca aqui, eu falo, olha, essa caneca, tal, é assim, assim, assado, e ela custa X reais. Poxa, a pessoa já parou de me assistir, já pulou e foi pro próximo. Mas aí quando eu gero, né, uma brincadeira com o meu colaborador tal, e mostro a caneca ali, e de repente tem um preço ali através de uma mensagem subliminar, eu vou reter, né, a atenção do seguidor, a atenção do telespectador, da pessoa que está assistindo, e eu vou vender caneca. E isso acaba gerando outro negócio, né? Porque a internet em si, ela acaba se tornando um negócio, né? Ela te leva para rumos que você não imagina. E assim, você tá com quantos anos hoje? 44. Eu tô com 40, mas é uma coisa que não existia para nós lá atrás. Não. Eu estava falando para os meus filhos ontem mesmo que a gente, eu e você, né, pisamos nos dois universos, sem internet e com internet. E essa transição aí para nós foi bem interessante. Como é entrar nesse mundo, nesse universo da internet, assim, coisas que tá muito, assim, isso eu não vejo problema e polêmica em falar isso, mas tá muito, muito mais fácil para os jovens, né? Se você pegar meu filho, cara, minha filha, sim, eles fazem coisas no celular, tem hora que eu tenho que perguntar para eles como que faz. Eu também tenho alguma dificuldade. Não dá. E olha que eu sou bom no celular, mas não consigo. Eles fazem coisas e ainda falam assim. Você digita... pai, como que você não sabe Você digita isso? Assim ou assim? Como que você não, digita? eu digito assim. Eu digito assim. Cara, eu sou mais antigo que você, viu? Mas olha, eu vou te contar uma coisa aqui que talvez você não saiba e talvez quem está nos assistindo aqui também não saiba. Até 4 meses atrás eu não tinha o WhatsApp. Até 4 meses atrás eu não tinha o WhatsApp, fazem 3 anos que eu entrei no Instagram, 2 anos no TikTok, 6 meses no Kawaii, hoje somos quase 700 mil seguidores em todas as redes sociais, né, num curto espaço de tempo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que eu sou uma pessoa totalmente avesso à tecnologia, certo? E não tem barreira, não tem limite, não tem idade, é novo, é mais velho, não importa. A pessoa ela tem que conseguir fazer essa migração e pisar nesse universo que existe hoje. É um caminho sem volta. E foi tranquilo para você entrar nesse universo da internet? Foi tranquilo. E é bom, né? Porque a internet ela é um divisor de águas para os negócios também, né? Como que eu estaria aqui hoje conversando com você se não fosse através da internet? Entendendo? Ela conecta pessoas, ela gera negócios, ela nos coloca em mesas. Eu tenho sentado em mesas, conhecido pessoas que eu jamais pensei conhecer, estar com elas, se não fosse através desse ambiente que a internet está gerando. Então, está gerando negócios para mim, eu estou conseguindo abrir outros braços de negócios através da internet e também promover para o meu grupo, para as pessoas que trabalham comigo, oportunidades também. Então, tem sido um divisor de águas para mim. Eu vejo que, por exemplo, a gente que é um pouco mais velho, eu nunca pensei em falar isso, mas olha, a gente que é um pouco mais velho, isso dói. Não tô falando isso de coração normal não, viu? Mas você é meio encanado com a idade? Sou nada. Eu levo na brincadeira e entro na onda, surfo, mais ou menos. Mas viu, Ângelo, você sabe eu pinto minha barba de terça e sexta. Sério? Com toda certeza. Isso é um fato. Ô, Ângelo, mas você com esse dente assim, tal, todo branco assim, cara. Você sabe que as pessoas, elas identificam muita idade de uma pessoa através dos dentes. E você parece muito mais novo do que os 40 anos. É por isso que eu vou pôr lente agora nos meus dentes também. Chupa, mundo! Eu vou pôr lente agora. Você vai ver. Vou diminuir uns 10 anos na minha idade. Porque a gente falando da internet... Era muito raçudo antigamente, né, cara? Porque, assim, você tinha que divulgar um negócio no panfleto. Eu já entreguei panfleto no começo da minha loja. Então, eu entregava olha como era trabalhoso para você ser visto.
Você ia lá, contratava milheiro, 10 mil de panfleto. 12 mil panfletos. 12 mil panfletos. Sozinho no início da Tinha que entregar, às vezes, para uns meninos entregar e torcer para eles não jogar no bueiro. Tudo no bueiro, por isso que eu entregava. Né? Além de tá quebrado no começo, ser mão de vaca, que hoje, até hoje, viu? Eu sou assim. Você é? Opa, eu sou um pouco mais mão solta. E também tem essa questão de que será que o serviço ia ser bem feito? Então eu entregava panfleto. Você vê, né? O quanto você tinha que batalhar, se esforçar para conseguir gerir um negócio. Divulgar o seu negócio. E aí, é legal a gente falar isso para as pessoas, que eles com a internet na mão, eles têm um leque grandioso, um mundo na mão deles, para empreender, né? Sim. Para vencer, para fazer alguma coisa. Agora é o seguinte também, né? Tem que ver o que estão fazendo com essa internet. Tem muita gente hoje nas redes sociais acompanhando a história dos outros, mas não está escrevendo a própria história. Sim. E esse é o segredo das redes sociais, de você escrever a sua própria história e contar essa história para as pessoas, contagiar as pessoas e levarem essas pessoas para o próximo nível. E as pessoas têm caído num nível de procrastinação por conta da internet e das redes sociais muito grande, que, na minha opinião, é uma das doenças do presente hoje, a procrastinação. Eu vi um cara falando uma vez, se você está num celular e ele não vai te gerar lucro, jogue fora. Joga fora. Joga fora, não presta para nada. Não presta para nada, você está perdendo dinheiro. Dinheiro, tempo, tirando você da presença de pessoas importantes. Sim. Né? Fala-se muito de ansiedade, fala-se muito de depressão. Né? Ansiedade é doença em relação ao futuro. Depressão, você fica apegado ao passado, mas não fala-se sobre a procrastinação, que é a doença do presente. E a internet tem segurado essas pessoas. As pessoas têm procrastinado todos os dias, evitado tomar decisão, gerado medo nelas, por conta disso daí. De onde sai tanta criatividade para você criar os seus vídeos, cara? Do dia a dia. É do dia a dia. São coisas assim que surgem. E o interessante é que os vídeos que mais alcançam engajamento são esses vídeos que surgem do nada. Sabe, eu acho que tudo é você estar conectado, você estar em movimento, você estar entendendo, ligado naquilo que está acontecendo e as ideias surgem. Olha só que legal, tem um vídeo na nossa rede social que está com 22 milhões de visualizações. Esse vídeo, final do ano, a gente sempre dá alguma coisa para os colaboradores e tal, e eu tive uma experiência que não foi muito legal nesse final do ano que passou. Eu fiz esse agrado para as pessoas e não deu repercussão nenhuma, né? As pessoas, assim, ficaram indiferentes com aquilo. E algumas pessoas próximas a mim, né, se indignaram, onde que se viu, tal. Eu falei, não, normal, isso daí não pode mudar quem eu sou. Isso é ruim para eles, não para mim. Eu vou fazer um vídeo em relação a isso. Perfeito. E aí eu peguei aquela situação, peguei 4 pessoas lá do nosso contexto e eu entregando esse presente para as pessoas e as pessoas sendo indiferentes. E esse vídeo foi o vídeo que mais bombou na rede social, 22 milhões de visualizações, ganhei 35 mil seguidores com esse vídeo aí. Então, você está entendendo como as coisas acontecem? Eu vejo que assim, eu tenho tô na internet há pouco tempo, assim, não pouco tempo, mas entrando nessa fase da internet há pouco tempo, eu tinha um outro Instagram com mais seguidores, acabei desfazendo, e comecei um novo e está crescendo aos poucos. Eu vejo que você já leva com mais leveza os assuntos polêmicos, né? Que nem Sim. essa do funcionário, Sim. alguma coisa dos haters. E você leva de uma maneira tão leve que 90% das pessoas que estão assistindo vai ver isso como leve. Sim, tem as pessoas maldosas que quis aí ser... Nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu vejo que até a crítica você leva de uma maneira leve, né? Sim, principalmente a crítica. Eu acho que é através dela que a gente cresce e a gente precisa entender que uma crítica você não deve levar para o lado pessoal. Porque geralmente quem critica está falando dele mesmo, não está falando do criticado. Às vezes as pessoas, vou te dar um exemplo aqui, postei um vídeo e a pessoa comentou assim, por que o patrão tem que ser branco? Poxa, por que o patrão tem que ser branco? Porque o patrão é branco naquele contexto, eu sou o patrão e eu nasci assim e não tem mal nenhum nisso, entendeu? Como se eu fosse de outra cor também não teria mal nenhum, mas você tá vendo aonde que tá a cabeça da pessoa. Falei, poxa, ao invés de criticar esse camarada aqui que ele deve estar
deprimido, ele não está realizado, ele está frustrado, ele está com algum problema na vida pessoal dele, profissional, sentimental, espiritual, alguma coisa está acontecendo com essa pessoa, não é comigo, eu não vou revidar essa provocação no mesmo tom. Vou fazer um vídeo, espera, né? Entendeu? Vou fazer um vídeo, aí pego lá, eu e o Vininho, tal, 2 marcas de tinta que eu trabalho e falo, vou vender o meu produto, vou mostrar que eu trabalho com Souvenir, que eu trabalho com Mega, que eu tenho mais de 2.000 cores aqui, e vou perguntar para os meus seguidores qual é a cor que eles acham que eu deveria ser.